livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 28. Quantos acharam, digam amém. Versos 10 e 11. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Quantos podem dizer amém por esses dois versos? Queridos, Jacó havia atuado mal contra o seu irmão Esaú. Havia tomado dele, havia se apropriado da bênção da primogenitura que pertencia a Esaú. Vocês conhecem muito bem este fato. Ele engana o seu próprio pai, Isaac, que estava já com a visão debilitada. Ele, por orientação da sua própria mãe, ele engana o seu pai o abençoa, achando que era Esaú. Vocês sabem que na Bíblia havia a lei, a determinação de Deus da bênção da primogenitura. O filho que nascia por primeiro, ele recebia uma bênção maior. E Jacó era gêmeo com seu irmão Esaú, mas desde o ventre da mãe, eles já travaram uma guerra, para ver quem viria ao mundo primeiro. E no momento em que a sua mãe foi dar à luz, nasceu primeiro Esaú, mas Jacó vem logo em seguida, segurando no seu calcanhar. Como quem diz, não houve diferença, não houve espaço de tempo entre mim e o meu irmão, ou entre o meu irmão e eu. Portanto, de quem é a bênção da primogenitura? Mas Esaú havia nascido primeiro. E Jacó trama com a sua mãe uma forma de roubar a bênção do seu irmão. E o seu pai, Isaac, lhe abençoa, achando que era Esaú. Depois que ele descobre que não era Esaú, mas que era Jacó, eles, temendo, tanto Isaac quanto Rebeca, temendo a fúria do seu irmão, de Esaú, temendo como seria a reação de Esaú ao saber que tinha sido ludibriado, eles orientam Jacó para que ele fuja. E orientam dizendo: vai lá para as terras dos nossos parentes, vai lá para Padã Arã, chega lá, você procura lá o seu tio Labão, quem sabe você encontra uma de suas filhas e constitui um casamento, constitui uma família com ela, e aí você vai viver a sua vida e o problema com seu irmão está resolvido. Jacó recebe a orientação dos seus pais com medo de ser agredido pelo seu irmão, e ele se dirige a Padã Arã. E no meio da caminhada ele se cansa, e aí entra no verso que nós lemos. No momento em que ele se cansa da jornada, ele para repousar um pouquinho. Tomou uma das pedras daquele lugar como seu travesseiro e deita-se para descansar, a fim de recobrar as forças e prosseguir a viagem. Mas quando ele para no meio do caminho, se deita ali e descansa por um tempo, ele vive uma experiência que mudou a sua vida. Ele tem uma visão de Deus, eu já vou citá-la daqui a pouquinho, mas aquela visão contribui para mudar a vida de Jacó. Ele tem uma experiência extraordinária com Deus, e a partir daquela experiência a sua vida não foi mais a mesma. Tanto é que quando ele acorda daquele sono, quando ele desperta daquela visão, ele troca o nome do lugar onde ele estava, que a princípio se chamava Luz, e ele diz: agora esse lugar vai se chamar Betel, porque esta é a casa de Deus. Apoiado nesta experiência de Jacó, eu quero repartir alguma coisa com vocês esta noite. Betel significa casa de Deus.
E foi lá em Betel que Jacó teve experiências marcantes com Deus. Hoje nós viemos para este santuário. Não viemos aqui simplesmente para cumprir uma agenda ou cumprir um compromisso. Não viemos aqui simplesmente porque é nosso hábito. Nem tampouco viemos aqui por um acidente. Nós fomos trazidos a este lugar, e quem nos trouxe foi sua santidade, o Espírito Santo. Estamos hoje em Betel. Este lugar é a casa de Deus. E as mesmas experiências que Jacó teve em Betel, você pode ter aqui esta noite. E assim como aquelas experiências mudaram a vida de Jacó, o seu caráter, o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus, a sua história, as experiências que você vai ter aqui esta noite vão também contribuir positivamente na sua vida, para que você comece a viver uma nova fase na sua vida, para que você comece a viver um novo tempo na sua vida. Deus te trouxe aqui para isto esta noite. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Eu gostaria até que você despertasse aí a fé e a atenção do seu irmão, dizendo para ele: ó, Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele vai permitir que você viva uma experiência nova. Deus te trouxe aqui esta noite, porque Ele vai permitir que a sua vida sofra uma transformação hoje. E é uma transformação para o seu benefício, não é para o seu prejuízo. É uma transformação para que a sua casa seja abençoada pelo Senhor. Quais foram as experiências de Jacó em Betel? Foram pelo menos 3. A primeira experiência que Jacó viveu em Betel é que ali, no lugar onde ele se deitou e colocou uma pedra como seu travesseiro, o Senhor se revelou a ele. Quando nós lemos a continuidade dos versos que tomamos nesta noite, o verso 12 diz que ele deita, verso 11, ele cansado toma uma pedra como travesseiro, deita e dorme. E ali ele sonhou, diz o verso 12. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Então a primeira experiência que Jacó tem em Betel foi Deus se revelando a ele. É interessante, queridos, quando eu leio estes versos, que muito embora Jacó tivesse recebido a bênção da primogenitura, muito embora ele tivesse recebido a bênção patriarcal, lhe faltava uma coisinha ainda. E sabe o que era? Era ele ter um conhecimento pessoal acerca de Deus. Ele conhecia o Deus de seu pai, ele conhecia o Deus do seu avô Abraão, mas ele mesmo ainda não tinha tido uma experiência íntima e pessoal com este Deus. E Deus estava interessado que ele tivesse esta experiência, exatamente para que ele entendesse que o Deus de seu pai e o Deus do seu avô era um Deus cujo poder é ilimitado. Escute uma coisa: a Bíblia diz que Deus tem filhos, mas a Bíblia não diz que Deus tem netos. Você não vai encontrar na Bíblia neto de Deus, você vai encontrar na Bíblia filho de Deus. O que isto me leva a entender? Filho de Deus não é neto de Deus. A experiência do seu pai pode ser boa para você. A experiência do teu pai pode ser importante para você.
O conhecimento que o seu pai tem acerca de Deus e que ele transferiu a você através de um testemunho oral e pessoal, pode ser bom para você, mas é necessário que você tenha a sua experiência com Deus. É necessário que você conheça o poder que este Deus tem. É necessário que você conheça